Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Te liga, olha aqui minha gente, não te deita que a cama é curta, a Covid está aí, a pandemia está aí, não foi embora ainda, faça a sua parte, responsabilidade absolutamente, ok? Então, decretos, infectologistas, álcool em gel, máscara, distanciamento, sem aglomerações, por favor. Vamos caminhar para frente, vamos ver um horizonte. Maravilha, um céu de brigadeiro mandando essa pandemia para o inferno. Mas você tem que ser responsável, senão a coisa não acontece e vai demorar muito mais e você pode estar levando para casa, para o parente, para o amigo, para o ambiente de trabalho, a Covid-19. Então te liga, faça a sua parte. Estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul e Grupo Zafre, 86 anos. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, Sul-Americana. Grêmio enfrentando a LDU, lá, evidentemente, com Filipão comandando o elenco gremista. Jean-Pierre sai jogando, é uma aposta do Luiz Felipe Scolari, nesse atleta que é bom demais, é craque, mas não vem apresentando o seu talento. Então o Grêmio tem não tem Jeromel, não tem Ferreirinha ou Ferreira, né? São lesões, etc e tal. Então o Grêmio, mas tem um elenco muito grande, o Grêmio tem praticamente 40 atletas, entre cascudos e jovens, então dá para tirar um leite bonito dessa equipe, desse elenco. Eu tenho certeza que o Grêmio pode trazer um ótimo resultado de lá e se mantendo muito vivo, muito antenado nesta taça tão importante que é a Sul-Americana. Quem é que me diz, Paulo Olímpio Souza? Me parece que agora esses enfrentamentos da dupla Grenal, logo após um Grenal de 0-0, em que ambos estão precariamente no campeonato nacional, é uma prova de fogo. O Grêmio fez uma viagem a Quito, ao Equador, vai jogar na altitude, né? Saiu do Grenal, praticamente embarcou. Realmente é um desafio, mas também uma grande oportunidade para o Grêmio mostrar a sua imortalidade, Silvio. Sem dúvida. Estou dando uma palavra Maravilha, de alento eu agradeço aos co-irmãos. Eu agradeço a sua sensibilidade, a sua diplomacia. Vamos ver se hoje se redime dos insucessos frequentes, assíduos, que ultimamente tem apresentado. Quanto ao Inter, na quinta-feira vai ao Paraguai. Vai ser também agora, já não é a Sul-Americana, mas é o campeonato A da América, né? Que é a Libertadores. A Libertadores. Primeiro jogo, na casa do adversário. Mata-mata agora, né? O Internacional tem jogado melhor fora do que em casa, não ganha em casa há 8 partidas, Algair, o que é preocupante, para o nosso time. Mas, enfim, vamos ver se estes 2 times do Rio Grande mantêm sua tradição de conquistas, de superação, de luta e da forma aguerrida que é a marca das suas histórias. Vamos ver o que acontece esta semana, Silva. Temos outros jogos aí da Libertadores e da Sul-Americana. Enfim, há notícias de que a torcida em agosto poderá retornar, não sei de que forma, mediante quais protocolos, mas eu estou com saudade da torcida nos estádios. A Eurocopa me deu uma certa inveja, mas eu também não sei que consequências terá aquelas aglomerações. Vamos ficar observando e que nos sirva de exemplo para as medidas que serão tomadas a respeito desse assunto. Muito bem. Eu digo para vocês que isso é uma coisa incomum aqui nesse programa. Por tudo que você sabe que acompanha, talvez há 28 anos, sempre ao vivo. Eu estou cercado aqui de Paulo Olímpio Souza, Oscar Algair, Walter Nagelsmann,
3 colorados. Isso é muito difícil. Fora os secadores, que eu sei, um está sentadinho, bonito, assistindo, vai ver o jogo do Grêmio e o programa de atividade. Eu conheço todo esse timaço, está governando, está lá do outro lado, sentadinho no sofá, fazendo assim, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tu está fazendo alguma promessa para fazer essa escalação adversa? Pagando alguma penitência? Não, Oscar amanhã, Aguiar, já me estou diz. imaginando, boa noite a todos que nos acompanham e boa noite aos companheiros de bancada. Silvas, eu já estou imaginando que amanhã vão puxar as orelhas da Andréia, né, por essa escalação de hoje aí, né? A Andréia vai ter que escutar um pouco amanhã, né? Foi um descuido da Andréia. Beijo para a Andréia. Mas, Silvas, dentro da imparcialidade, que tu sabe que eu sou um cara muito imparcial na parte do futebol, eu não Eu sou... sei, não, isso aí é a tua marca. É a minha marca, né? Então, dentro dessa imparcialidade que todos me conhecem aí, como sendo bem imparcial, eu estou achando que o Grêmio não quer nem ganhar, não pretende nem ganhar hoje. Porque o Filipão... Não, é lógico, olha meu raciocínio. Eu estou torcendo para que não ganhe, mas... Porque eu sou muito imparcial, Walter. Mas essa competição vai ser muito... Se o Grêmio for adiante, eu tenho certeza, pelo que o Filipão pensa, que ele vai focar totalmente no Campeonato Brasileiro. E uma competição dessas, paralela, já tem mais valor do que tinha anos atrás a Sul-Americana, mas atrapalharia muito o planejamento de recuperação do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro. E uma desculpa de altitude, sei lá, perde de 2-0, 3, já fica difícil de reverter aqui na arena. E fica como uma desculpa de que não deu porque a altitude prejudicou e o time estava desfalcado e assim por diante. E agora o Grêmio vai, então, focar só no Brasileirão, que é o que ele tem que cuidar no momento, porque quando uma equipe está muito atrás na tabela do Brasileiro, parece que as outras equipes tentam jogar com mais força contra essa equipe, né? E depois, quando não dá certo uma coisa, a bola bate na trave, o goleiro falha, a bola não entra, e é uma sequência de fatores que vão levando o time a custar a se recuperar. E ainda mais time que está acostumado a não cair, né? Não é o caso do Grêmio. O Grêmio já está com bastante... já tem bastante know-how de Série B, mas tem que se cuidar, tem que se cuidar. E o Internacional, eu tenho muita esperança no Diego Aguirre, é um cara que eu gosto muito do trabalho dele. Eu tenho esperança que o Diego Aguirre, aos poucos, vai acertar o time, né? Ele está já com... já deixou aquela questão de rodízio de jogadores que ele teve na última passagem pelo Internacional, e isso já dá uma esperança. O primeiro jogo dele contra a Chapecoense já foi um time muito mais agressivo, um time que buscou o ataque, teve opções de jogadas. Depois ele trocou todo o time para jogar contra se eu não me engano, foi o Fortaleza, não foi? Uma coisa assim, né? Não, já estou Ceará, uma coisa desse tipo aí. E já não foi a mesma coisa, tá? O América de Minas. O América de Minas. Mas ele vai acertar o time. E agora a pressão está bem menor em cima do Internacional, já está mais fácil de trabalhar também. O que não estava acontecendo há poucos meses atrás. Mas vamos lá, vamos torcer para que o Grêmio ganhe lá na altitude, vamos ver. Algair, eu desejo tanto, mas tanto, porque sabe que eu tenho um apreço por ti extraordinário. Tu és uma figura singular, tu é bondoso, um exemplar profissional, presidente de empresa, grande chefe de família, mas eu quero te ver um dia tri da Libertadores, tu vai ficar numa felicidade, mas numa felicidade. Com certeza, pai, eu sei que tu quer o meu bem, né? E que tu queira ganhar uns grenais também, uma hora dessa. Grenal, a gente já ganhou muito, Entende? Então, eu acho que eu te desejo muita felicidade, muita sorte com o teu clube. Viu? Tá bom, vamos ver, vamos torcer pelo Aguirre também. Cuidado com o mata-mata. Sim. Cuidado, viu? Isso é muito perigoso. A areia é movediça. Vamos ver, vamos começar por hoje, então. Walter Nagelstein, satisfação recebê-lo aqui, Walter. Pô, é minha. Grande figura. Muito obrigado, uma alegria estar aqui contigo nessa semana de aniversário dos 3 anos da RDC TV. Sem dúvida. Eu quero dar um abraço ao nosso querido Marcirion, que foi um jovem inovador, empreendedor, que lutando contra todas as possibilidades colocou em pé essa televisão. E ela está ocupando um lugar fundamental que a gente já ocupou aqui no passado recente. Eu estou com muita alegria aqui com o meu professor Paulo Olímpio, com o Oscar Algair, que é um amigo também de longo tempo, e professor Paulo Olímpio, lembrando dos nossos guerrilheiros da notícia, né, da nossa antiga TV Guaíba, que ocupava esse espaço de falar das coisas daqui, né, de falar da aldeia,
dos problemas da cidade, dos projetos da cidade, dos times da cidade. Agora o Allgaier está falando, me lembrou de um poeta alemão que se chama Heinrich Heine. Quando ele começou, ele disse que não torcia contra o adversário, né? E o Heinrich Heine tem uma passagem muito bacana que ele diz o seguinte: eu sou um cara de mentalidade pacífica. Tudo que eu quero é uma casinha de campo, uma árvore frondosa, sob ela uma mesa com suco, frutas, um bom café. E se o bom Deus me permitir, eu vou ter a sorte de ver 5 ou 6 dos meus inimigos nessa árvore dependurados. Ele era um cara de mentalidade pacífica, né? Aí eu ouvi o Allgaier dizer que não deseja o mal do co-irmão, né, Allgaier? Só não quer que ganhe hoje lá e não quer que ganhe nunca. É verdade. Eu não tenho acompanhado muito, sabe que tem sido tanta decepção o futebol. Acho que o Colorado errou no ano passado quando mandou embora o Abelão. É um cara que tem liga com o time, tem alguns técnicos que têm essa afinidade, né, essa questão de dar certo. Acho que foi um equívoco, começou mal, tomara que se reencontre. E agora, o pior de tudo é o seguinte, é que nem a antiga gangorra, aquela que a gente tinha, nós estamos podendo ter hoje em dia, porque os dois estão mal. Né? Os dois estão muito mal. O que eu desejo é que ambos se recuperem. Eu tenho 2 irmãos, os 2 advogados, né? Um trabalha na área do professor Paulo Olímpio aqui, o outro trabalha na área do tributário. São mais ligados, inclusive, ao futebol do que eu, porque essa moça que se chama política acabou me absorvendo completamente. Né? Mas eu torço, assim, um pouco mais à distância, mas não torço contra, não, viu, Zé? Sabe disso? Não. O Walter tem uma diplomacia, é um grande desportista. E mais, a gente faz um trabalho social, eu e a minha mulher, permanente, e eu quero aqui aproveitar esse espaço para fazer um agradecimento ao Marcos Herman, porque ele, em nenhum momento, nosso vice-presidente de futebol do Grêmio Português, homem de tintas renas. Em vários momentos ele tem nos ajudado com doação de camisetas, que a gente organiza rifas e campanhas para buscar recursos para ajudar. Nosso foco são creches e entidades vinculadas à criança. E várias vezes a gente consegue apoio com o Marcos Herman lá e levantar recursos para ajudar. Então, Allgaier, assim, reformas de creches ou comprar mantimentos para encher a dispensa das creches. Várias vezes eu tenho conseguido com a ajuda do Grêmio. Então, eu só posso ser grato e utilizar esses espaços exatamente para manifestar essa gratidão também ao Grêmio. Eu vou dizer a outra, Walter, além de conhecer todo o teu currículo invejável como político, como cidadão, o homem público não pode ter a sua cor clubística, por exemplo, mas ele não pode entrar nesse mérito, né? Porque daí ele tá invertendo os papéis, né? Ele tem que ser uma pessoa plus, né? Tem que ser tá de bem com o Grêmio, no caso, com o Internacional, né? Porque sabe que eu tenho uma particularidade? Eu nasci em Bagé. Não digo isso para as pessoas, como dizia o Colares, para as pessoas não dizerem que eu estou me exibindo. Mas eu nasci lá em Bagé e morei até os 14 anos em Bagé. E eu fui torcedor do Grêmio Esportivo Bagé e mascote do Bagé. Lá na Pedra Moura. Na Pedra Moura. Né? Várias vezes o Inter onde o Ayrton acertou. Ayrton Bernardoni acertou várias escolas para o seu clube lá. Várias. Saiu de Camburão quantas vezes? Saiu de Camburão, Brigada Militar. Escoltando o Bernardoni. Né? E aí, então, na verdade, eu sou colorado, mas o meu time de coração, posso dizer assim, é o Bagé. É o Jaldinegro, na Pedra Moura. E tem uma coisa curiosa, o meu pai era Guarani. E meu querido velho, né? Que Deus o tenha. Saudades dele. Mas eu tinha um tio que era presidente da Arena e tinha sido presidente do Bagé. Ia na minha casa, me pegava e me levava para o estádio. E me deixava em casa. Lá pela primeira vez ele foi numa loja que tinha lá em Bagé no centro. Talvez estejam nos assistindo lá em Bagé. Se chamava Camisa 10. Ali na Praça Silveira Martins, no centro da cidade. E me compra um uniforme completo do Bagé e eu chego em casa depois do jogo devidamente fardado. E o meu pai disse assim, olha, guri, deixa eu te dizer uma coisa. Bagé eu até posso aceitar. Agora, se tu virar Bagé e Arena, que nem o teu tio, tu vai morar lá na casa dele. Aí não. E o pior é o seguinte, de novo, para além de todas as divergências, eu sou hoje um político de postura conservadora e, para desgosto do meu querido velho, era Bagé, mas talvez só nessas as nossas discordâncias, né?
Eu acho que o teu tio te influenciou mais. Mas esse trabalho filantrópico que tu desenvolve muito bem, tem muito da dona Andréia, não tem? Muito, permanentemente. Ah, com certeza. Isso Muita competência, muita dedicação. Tu sabe que ela está todos os dias assim em comunidades. Agora a gente se dedicou por último a uma menina que teve a casa incendiada ali pertinho do Carrefour ali da Bento Gonçalves. E a cada situação, né? Antes tinha sido uma outra que foi vítima de tentativa de feminicídio. Ou então as creches, que permanentemente lá a creche da Orfanatrófio, a Boa Esperança, que ela é madrinha. E eu busco ajudar porque é um trabalho fantástico que ela faz. E a gente diz o seguinte, a gente leva amor para colher sorrisos, não pede mais nada em troca, senão isso. A esposa do Dr. Paulo Olímpio, desculpa, Algair, fazia um trabalho maravilhoso também. A minha mulher, durante 20 anos, presidiu uma fundação de apoio ao egresso do sistema penitenciário. Trabalho maravilhoso. E voluntários, sem nenhuma verba pública. E ressocializaram mais de 1.000 apenados, Que maravilha. estatisticamente comprovado que não reincidiram. Trabalho Porque maravilhoso. esses egressos dessas casas penitenciárias, hoje, Silvas, Algair, Walter, eles saem sem lenços nem documento, não tem A toda assistência. sorte. A toda sorte. Mas depois de 20 anos de trabalho, a Fundação de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário só sobrou por nenhum apoio dos poderes públicos. E o pessoal cansou. Depois de 20 anos de lamentável, né? Que não Mas haja obrigado, aí- Algair, pela Não, tua mas referência. Eu sempre que eu lembro de uma oportunidade que fui na tua casa, tinha sacolas na sala e eram roupas para doação e tudo. E a dona André falou, isso aqui eu distribuo em creches. Mas somos abençoados, porque a Ana Luísa também, que está nos assistindo aí, ela faz um trabalho. E hoje, com esses grupos de WhatsApp, é muito fácil de angariar fundos e contribuições e tudo. Então, lá no condomínio onde a gente mora, a Ana e o grupo de amigas dela também fazem um trabalho muito Isso dignifica, na verdade, faz bem para o espírito da gente. Faz bem. Né? E a gente escolheu uma coisa, porque tem vários grupos assim, tem grupos que atendem animais, pessoas que buscam atender animais, a causa animal, tem pessoas que atendem idosos, tem pessoas que atendem mulheres vítimas de violência, tem pessoas que atendem jovens com gravidez precoce, meninas que os caras fazem um filho e vão embora, tem pessoas que atendem idosos, tem pessoas que atendem deficientes físicos, e nós escolhemos especificamente a questão da criança, e nenhuma é mais importante que a outra. Né? Todas são extremamente importantes de ser atendidas. Belo trabalho. Muito bem, vamos adiante. Eu sempre digo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, né? O banco que ampara todos nós, pessoa física, pessoa jurídica, na hora de uma dificuldade ou para prosperar. Esse é o grande Banco do Sul, banco estatal que dá grandes resultados. Balanços altamente positivos, com um presidente altamente competente, Cláudio Coutinho, com uma visão, né, de banco privado, né? É um banco estatal, mas que dá resultados por toda a sua política, a sua filosofia, e a diretoria e seus colaboradores, né? Todas as agências aí patrocinando, né, o melhor entendimento com os correntistas, pessoa física e pessoa jurídica. Mas vamos então à mensagem do Banrisul, o Banco do Estado da nossa terra querida Rio Grande do Sul. O agro é o nosso chão. Olha aqui, minha gente, esse é o caminho. O agro é o nosso chão. Essa é a mensagem do Banrisul. Dá uma olhada. O agro é o nosso chão. Por isso é que a gente sabe que o agronegócio precisa de soluções completas, como uma conta exclusiva para quem é produtor rural ou agropecuarista, ou meios de pagamento, canais de autoatendimento e serviços que facilitem o dia a dia, porque quem produz quer mesmo é manter o foco no crescimento do seu agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Vamos adiante, vamos falar agora das maravilhas do armazém do queijo Empório Gourmet, onde temos as artes do grande empresário João Tumeleiro Neto, titular do Armazém do Queijo, que trouxe para Porto Alegre, né, essa maravilha, né, que é a padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital.
Aonde fica essa maravilha? Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Estacionamento tranquilo, toda a quadra, só chegar, tá? Segurança absoluta. WhatsApp, olha aqui, minha gente, é 98020-7107, telefone fixo 5133920085. Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. Olha o site, armazendoqueijo.com.br, redes sociais, Facebook e Instagram. Olha aqui, minha gente, vamos falar aqui do prato da semana. Eu já vou, até ela entrega. E é motoqueiro civilizado, hein? Esse aí não é de dar trombada, mandar todo mundo para o inferno, e eu, entre outras coisas, tá? Arrancar para retrovisor do automóvel. Isso aí é gente civilizada. Vai levar a sua encomenda bonitinho, direitinho para sua casa, tá bom? O prato da semana no Armazém do Queijo é fettuccine com iscas de filé com molho gorgonzola. É um negócio fantástico. Reservas, então, pelo telefone aquele que eu dei para vocês, está aí no seu monitor, né? A Ana vai botar ali agora de novo, 98020-7107 ou o telefone fixo 33920085. Lembrando, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar, tá, minha gente? Portanto, quem optar por teleentrega, tá? Receberá o prato sempre após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto custa esse fettuccine com iscas de filé com molho gorgonzola? Eu já estou assim, olha aqui, custa, sabe quanto, minha gente? R$ 56,00 o prato, e esse prato serve, em média, 2 pessoas. Número limitado de pratos, então te liga, faça a sua encomenda já, porque senão depois na hora, na sexta-feira, pode não ter como você fazer a reserva. Se antecipe, tá bom? Ok. Então tá aí, ó. Tá? E lá você encontra, olha aqui, ó. Não, vamos contar mais do armazém, que eu não disse tudo. Pato, marreco, camarão, salmão, cestas para presentes, tá? Tem tudo, pratos prontos, tem especiarias, queijos importados e nacionais, frios importados nacionais. Por lá nós encontramos também geleias, bolinhos de bacalhau, empadas espetaculares. Ali tem as brusquetas, as pizzas, olha só. Isso aí é só chegar e vamos levando, tá, minha gente? E é preço civilizado, tá? Olha esses queijos aí espetaculares. Tudo isso, Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Faça o seu pedido, teleentrega, 98020-7107. Vamos embora, então, dizendo que vamos falar de Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. A bebida de todas as estações. Ele é o mais vendido, portanto, mais consumido. Uva laranja, 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, Sucos Petri, a bebida de todas as estações. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Olha aqui, bombando lá em São Paulo, Auxiliador Predial. Telefone lá, 11 23 48 4000. Aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100. Site auxiliadorapredial.com.br. E eu continuo dizendo que Auxiliadora Predial quer dizer assim, ó, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Carteira de aluguéis, compra e venda de imóveis, tá? Administração de condomínios, Auxiliadora Predial. Muito bem. Paulo Olímpio Souza, tem uma matéria específica aí para a gente começar? Trata-se do Supremo Tribunal Federal. Agora à noitinha saiu a notícia da nomeação do novo André Mendonça para o lugar do Marco Aurélio Melo, que se aposentou graças a Deus. Recentemente, bom. agora Muito bom. dia 14. André Mendonça o advogado, estava como advogado-geral da União, é de carreira, advogado da União, tem bom conceito como jurista junto às cortes superiores, tem um histórico muito favorável no plano jurídico. E para a sua escolha, preenchia o requisito anunciado pelo presidente. Terrivelmente evangélico. Ele é bispo presbiteriano. Então, atende no lado jurídico, tem bom conceito, né, junto a esses tribunais superiores, tem um bom currículo e também no lado espiritual. Me parece que o presidente agora, depois desses últimos, tivemos uma semana, Walter, tu que está muito ligado à área política, né? Muito tensa, né? Entre os poderes, né?
A CPI com seus obuses, o presidente atacando o ministro Barroso com relação ao voto impresso, criando essa narrativa que é praticamente, eu já disse aqui dessa bancada, Silvio, para instituir-se o voto impresso na eleição do 3 de outubro de 22, se impõe uma emenda constitucional com 1 ano de antecedência. Então, até 3 de outubro vindouro, Algaia, teria que estar aprovada essa emenda constitucional, o que é praticamente impossível. Por quê? Porque tem que passar nas 2 casas do Congresso, na Câmara e no Senado, e com votação qualificada. E nessa matéria o Congresso está bem dividido. Então, e tem que ser feita essa reforma, essa emenda constitucional, 1 ano antes do pleito. Então, a imposição presidencial, como condição para que haja eleição, aprovação do voto impresso, é uma situação absolutamente infundada. E quando ele afirmou isso categoricamente, colocou os outros poderes em situação de alerta. Por quê? Porque seria já um aceno para uma quebra da ordem legal e a ordem, o que ninguém quer. Mas hoje, por isso eu disse, estou na área do Supremo, houve um encontro também, hoje pela manhã, entre o presidente da República e o presidente do Supremo Tribunal Federal, onde se entenderam, estabeleceram-se limites recíprocos, não sei se serão observados ou não. Serão contemplados. Se serão ou não observados, porque a quem interessa a quebra da ordem, né, do sistema, ou enfim. Nessa altura, nós temos que estar muito atentos, né, porque é uma eleição precocemente deflagrada. Nós estamos queimando um tempo em que as administrações deveriam estar preocupadas com seus programas governamentais, mas está todo mundo em eleição, todo mundo debruçado sobre um pleito com muita antecedência. E cria essa animosidade e polaridade da nação. Está se pensando, se cogitando de uma terceira via. Não há acenos ainda, mas eu tenho impressão de cidadão, impressão de observador amador, de que tanto Lula, que já se mostra como candidato, e Bolsonaro, que já é candidato à reeleição, preferem que não tenha terceira via. Eles têm preferência para que o seu opositor no pleito seja um ou outro, porque ambos têm convicção de que venceriam nessa situação. Gostaria de ouvir os companheiros da mesa. Na terceira via pode aparecer aí o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Porque ele pode, dentro do PSDB, enfim, com composições partidárias, outras colorações partidárias no Congresso, né? Que já mostraram apoio, já estiveram aqui vários senadores aqui no Palácio Piratini, mostrando essa intenção de ampará-lo, né? E ele está disposto, aí, o governador Eduardo Leite, a partir para esse projeto de presidência da República. Walter Lagerstein. Surgiu um outro nome, que é o presidente do Senado da República, o senador Rodrigo Pacheco. Tem uma boa postura. Que foi anunciado ontem pelo presidente do Gilberto Kassab, do meu partido, do PSD, como um virtual candidato à presidência da República, né? É um jovem também,
eu particularmente, está alinhado com aquilo que eu penso, um homem de centro-direita, e seria uma alternativa. Tem ótima postura. Eu tenho apoiado o presidente, embora não assine 100% o presidente Bolsonaro, embora não concorde em 100%, nem assine 100%, embora eu ache que nós vivemos um bom governo, por um lado, e crises geradas, às vezes, gratuitamente. Gratuitamente. Pelo Esse é o grande presidente, problema, né? né? Esse é o grande problema. Eu ontem ouvi uma reflexão que era bastante interessante. O presidente poderia ter já viabilizado um apoio do MDB, se procurasse o Temer para conversar, um apoio do PSD, se tivesse procurado o Kassab para conversar, e um apoio do PP. Seria natural, pela própria postura, pela própria história, pelo posicionamento ideológico do presidente, que o PP fosse um partido que fechado naturalmente com ele. o abrigasse, né? E ele nunca demonstrou essa vontade, ou diria talvez essa aptidão. Agora, eu acredito que, na verdade, quem precipitou, professor Paulo Olímpio, a eleição no ano que vem foi o STF. Né? E precipitou num fenômeno que eu acho que é contra a própria natureza democrática, Oscar Ogair, que é um ativismo judicial que todos nós identificamos. Né? O ministro Gilmar Mendes, sem razão nenhuma, colocou em pauta a questão da suspeição do ex-presidente Lula, né? Sem requerimento, enfim, sem absolutamente nada. E a partir deste momento, a partir da reabilitação, vamos dizer assim, que não foi a declaração de que era inocente, mas sim de que o juiz que o julgou era parcial e, portanto, suspeito, e a anulação do processo, é que a gente tem o desencadeamento do processo eleitoral antecipado e precipitado. Então, o responsável por isso é o STF. Eu acho muito ruim também, professor Zé Silvas e Algair, que um magistrado da mais alta corte do país e hoje à frente do Superior Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, chame líderes partidários ou presidentes de partidos e diga que se o Congresso Nacional aprovar a urna eletrônica, a Justiça Eleitoral vai derrubar. Isto também é uma interferência indevida. A urna eletrônica, o voto impresso auditável. Né? Esta é uma decisão do Congresso Nacional. E ele se arvora a ser... E é uma interferência absolutamente indevida. Então, quando a gente fala em democracia, em Estado democrático de direito no nosso país, eu particularmente tenho visto o seguinte: toda a fala do presidente, os seus inimigos políticos, que por um lado é legítimo, mas por outro lado tem interesses que não são tão legítimos assim, já se levantam num primeiro momento para dizer que há ataque à democracia. Né? E por outro lado, invasões de outros poderes na seara ou na competência ou do executivo ou do legislativo não são vistas nem compreendidas, muito menos denunciadas como se fossem ataques à democracia, e eu tenho visto ataques à democracia, porque se há o Estado democrático de direito, desde a época do Montesquieu, lá da época dos iluministas, do Estado moderno, que é esse sistema que a gente chama de pesos e contrapesos, né? Precisa haver autonomia e independência dos poderes, e cada um tem que ter o seu poder respeitado e resguardado. E o que a gente tem visto é o seguinte: o grande poder hoje, que tem às vezes feito a vez de políticos eleitos, é o judiciário, e isso é muito ruim, é um fenômeno. Nós que somos operadores do direito, professor Paulo Olímpio, e falando isso com todo respeito à magistratura, que eu acho que é uma profissão sagrada, né? Mas que tem que se perceber que a política não pode ser levada para dentro dos tribunais. Né? Que a decisão política, os pendores ou as paixões políticas não podem pesar na balança da justiça. É por isso que a justiça é cega. Exatamente por essa razão, e a gente não tem visto isso. Então a gente tem visto que a justiça, às vezes, Algair, assume funções que deveriam ser daquele que recebe o voto, e outras vezes legisla, que também é muito errado. O ativismo judicial, não? Invadindo atribuições de competência de outros poderes. Às vezes diz que, mas nós somos provocados. Né? Bom, mas se é provocado, então reconheça, olha, não é da atribuição. Declina a competência e não entra na seara, mas a gente enxerga uma fogueira de vaidades. Eu acho que o STF, talvez, Silvas, tem que ter hoje um plenário para o STF e um plenário 2 vezes maior do lado para botar o ego de muitos juízes que estão lá. Tem muita gente pagando nomeação por lá também. É um desfile assim de
ou de argumentos, ou de querer demonstrar saber, ou de querer, o pior, né? Ou de querer mostrar autoridade. Professor Paulo Olímpio, professor de Direito Penal, nós consultamos várias vezes a obra do antigo jurista Alexandre de Moraes. Se a gente for olhar a obra do Alexandre de Moraes e a gente for ver o que ele fez recentemente como juiz do STF, são dois universos completamente diferentes. Não leiam o que eu escrevi. Esqueçam. Não façam o que... Fala, Algar. Silvas, eu não sei, essa questão do voto impresso ou a urna eletrônica, na minha humilde opinião, já é um retrocesso. A gente lançar esse assunto nesse momento do país, tá? E há quantos anos a gente tem a urna eletrônica e sempre surgem questões e desconfianças, mas até hoje eu não vi nada que prove realmente que houve fraude na urna eletrônica, né? Tudo bem, a gente não tem como controlar, é um sistema. Mas também não temos nada que prove que não houve, né, Algar? Mas tudo bem, mas eu já julgaria que seria um retrocesso voltar. Olha, eu lembro aquelas apurações no Gigantinho, 40 graus, o troço quente para burro, e aquilo, o pessoal já 10 horas apurando, e aí já cantava o voto, foi B, não, B, falou D ou B? Mas não é exatamente isso. Não, você não viu? E o que aconteceu no Tribunal de Justiça recentemente? Os hackers aí que fizeram mas isso. lembra das apurações como Mas era? não é exatamente isso. Nós não vamos voltar para ter a apuração completa, total de votos Só impressos. um pouquinho, por favor. Mas é 1 a 0 pro Grêmio, tá? como é nos Estados Unidos hoje em dia. Algar. Não, nos Estados Unidos sim, porque os Estados Unidos nunca adotou esse 1 a voto 0. eletrônico. Fica tranquilo. 1-0 para quem? Pro Grêmio, rapaz. Não, mas eu estou dizendo, eu estava torcendo para o Grêmio ganhar. Eu quero que o Grêmio foque Que foque na na Sul-Americana. Desculpa, o Walter. O Walter está falando ali com o Algar. Não, porque não é... Essa semana, o professor Luiz Carlos Zancanella, até sugiro, é um professor aposentado, criou uma empresa que é uma das principais no Brasil hoje em segurança da informação. Daqui de Porto Alegre, para nosso orgulho, se chama SafeWeb, a empresa dele. E o professor tem uma tese interessante a respeito disso. Ele não está nem defendendo o voto impresso auditável, esse que está sendo. Mas a questão de uma segunda urna que pudesse ser controlada por uma comissão, porque hoje os códigos são fechados dessas urnas. Então, da mesma forma que o Algar está dizendo o seguinte, que não se provou que não pode, também não se comprovou que não há. E o que eu particularmente tenho medo, e já conversei com ele a respeito, e ele me disse que de fato aí pode haver, não é naquela urna que é um sistema fechado, mas talvez no software da totalização. Né? Porque imagina se a gente bota lá na totalização, nessa programação, que eu não entendo nada, a gente não entende, mas para ti é mais fácil até do que para nós, porque tu é engenheiro, tu é um homem de cálculos, né? E isso é linguagem matemática. Tu imagina se o cara bota lá um tal de um algoritmo desses, que a tantos votos vai um voto para o outro lado. Subtrai tanto. Né? A gente não tem como assegurar que existe. É possível porque nessas máquinas de bingo aí e jogos eletrônicos, os caras fazem com que a máquina fique tendenciosa para o resultado da casa, né? Todo mundo sabe disso. Mas, Walter, o que eu digo assim, eu tenho as minhas dúvidas como cidadão quanto à urna, porque, veja bem, eu chego para votar, eu entrego o meu título e é digitado o número do meu título ali. Aí pinga um voto, o meu. Pô, já deixou de ser sigiloso. Porque depois daquele número teve o meu voto ali. Sim. Entende? Alguém já dá para identificar o meu voto. Mas dizem que não, que mistura, que não é assim mesmo. Eu acho que toda vez que houver um pouco de dúvida, na República, toda a luz. Walter, não, eu também acho, e a minha preocupação sempre foi as totalizações. A urna em si, ela não tem acesso à internet, ela é vedada. Mas as totalizações, então que se fiscalizem todos os partidos, os órgãos de fiscalização oficiais com o Ministério Público, mas o que não, e eu estou com uma algaira aqui, esse assunto hoje da eleição vindoura em 22, e nós temos que torcer que o sistema democrático, o Estado democrático de direito continue, que as eleições saiam. Vamos esquecer se será impresso ou não, essa narrativa do voto impresso. Vamos, sim,
confiar que vai ter uma eleição e posso afirmar, como eu já disse num programa anterior aqui, categoricamente que será digitalizado. Está fora de questão Não, o voto presidente do impresso. Tribunal Eleitoral do Estado já disse que não há chance. Ele Isso. disse, Então, para o futuro, Walter, essas alternativas de controle, de Esse fiscalização, sistema, hoje eu recebi o próprio Barroso, há uns anos atrás, num protótipo de urna eletrônica, o próprio Gilmar Mendes, diante de um protótipo de urna eletrônica com um depósito, como é que se chama isso? É um repositório, é isso? Né? ou seja, O que for, uma urninha ali do lado Uma gera memória gera um facsímile Isso. do voto. Facsímile é uma cópia do voto dado lá na urna eletrônica que cai ali dentro. Não identifica quem é. É exatamente por isso. Se eu identificar que o voto é do Algair, do Walter, do Zé ou do Paulo Olímpio, o cara chega lá e vende o voto. E é isso que esse seria o grande retrocesso no Brasil que se quer evitar. Agora, o que se quer ter é pelo menos a certeza de que aquela urna bate. Então, vamos dizer o seguinte, que não fossem todas, que fossem 10%, né? E aí que a gente pudesse, porque assim, ó, se em 10% a gente tiver... pintar alguma coisa Pintar errada, alguma coisa, bom, aí tem truta. aí tem que fazer um pente fino em todas. Walter, mas eu concordo em parte contigo aí, eu também não discordo. Mas assim, ó, nada impede que mantenhamos a urna eletrônica e que ela gere um relatório do número de votos por candidato. Qual é o problema? Tu não tem, é uma urna só. Então, Eu acho que isso gera já hoje, se chama herésima. Tá, mas que tu pode identificar então ali, e qual é a desconfiança então? Se cada urna não pode ser auditado isso? E essa é a questão, tem um tal de um código fechado, tem uma empresa que ganhou uma licitação, essa empresa tem os códigos fechados e esta empresa é contratada pelo TSE, né? E só eles têm essa informação. Sim, então aí que está o problema, isso aí deveria ser aberto para os partidos poderem... E aí tem outras questões de segurança, de sigilo da informação e tudo mais. Bom, então que não se abra para todo mundo, mas que haja... que se chame nos partidos políticos e que se consiga haja uma auditoria em cima, estabelecer uma auditoria. Uma outra urna, em alguns casos, assim, ali do lado, para fazer uma confirmação desse voto, também é o que o Luiz Carlos Zancanella, presidente da Safeweb, volta a dizer, defende, também pode ser uma alternativa interessante. Mas eu não entendi esse aspecto, porque se tu tiver uma outra e não puder abrir a outra também, tu continua na mesma. Não, mas não é que não pode abrir. Ele registra o voto ali e tu te dá a certeza de que, de fato, é um sistema de duplo de confirmação. De checagem. De checagem. Né? De checagem. Mas o que eu digo é o seguinte, ó, vamos pensar na polarização para o ano que vem, não uma terceira opção, né? Os dois que demonstram serem candidatos, os dois são contra a urna eletrônica. O outro lado também não é a favor. É totalmente a favor. Esse é o que me preocupa, né? Porque parece o seguinte, primeiro começa esse negócio do TSE, aí reabilita o Lula para a eleição. Aí começa essa CPI que eu chamo de CPI do circo. Porque ali nós temos o seguinte, nós temos figuras que são maus elementos da República. Um tem 17 inquéritos no STF, o outro teve uma operação policial. CPI da tornozeleira? Pois é. Né? E o outro respondeu no estado dele no Amapá, aquele cidadão da voz fina, respondeu no Amapá por uma história lá da rachadinha do Amapá. Né? Da rachadinha não, da mesadinha do Amapá, onde ele parou no STF, e o próprio STF que acabou arquivando esse negócio, onde ele recebia R$20 mil por mês como deputado estadual lá no Amapá. Então é o seguinte, não tem cidadão ali, né, se transformaram, enquanto que o Brasil tinha que estar tratando de temas positivos, é todo dia aquilo ali. Uma vergonha. Né? E aí, então, aquilo é política. Zé, as grandes mídias do nosso país se transformaram assim, tá difícil de ver. Não, tá impossível. Tá difícil de ver, né? Não, a tendenciosidade, vamos dizer, a avalanche, o tsunami... E as mentiras. E os exageros midiáticos que optou... Quer dizer, há uma avalanche para criar-se o impeachment, o impedimento... Ou o desgaste presidente, de tal forma que determine o resultado da eleição lá na frente. Ou
criar o impeachment ou desgastá-lo ao máximo. Então, não estou me posicionando, mas está tão exagerado, está chamando tanta atenção. Então, por isso exemplo, que provoca... Olha aqui, vem um presidente da República, vem aqui a Bento Gonçalves, a Caxias, acho que ele já está em campanha, eu já afirmei isso. Mas é o presidente da República, veio ao Rio Grande do Sul. Está no direito dele. Não? O Lula fez isso também, viajou o Brasil inteiro quando era candidato à reeleição. É o presidente da República, ele tratou com empresários em Bento Gonçalves, tratou aqui, tratou do problema do imposto de renda, que essa reforma está preocupando quem empreende, não é, Algar? Tratou com o prefeito de Porto Alegre não sobre é que esteja preocupando quem empreende, é assim, impostos. Impostos. não é que esteja preocupando quem empreende. Transporte coletivo. Essa Eu dedicaria reforma... um capítulo só para Não, mas isso eu hoje. só vou resumir o seguinte, se no final sobrar alguma coisa, depois de tudo que é contra, aí vamos taxar o lucro. Então tá complicado, entendeu? Essa reforma tributária fatiada e que diz respeito, ela é arrecadatória. Pura e sempre foi. simplesmente. É que os números também, eles vêm dizendo que 50% vai deixar de Mas pagar. parece que isso... Mas é quem já não paga. Eu só quero tratar desculpa, houve professor, uma freada só para aí. contribuir ainda antes de nós ir para a reforma tributária. Ontem eu vejo ser envolvido, ou tentar puxar para dentro desse processo todo, desse mar de lama que se transformou, infelizmente, grande parte da nossa imprensa, com crises, eu chamo isso de usina de crises. Todos os dias, fake news e criação de crises. Pode ser que algumas tenham que ser apuradas, ninguém está dizendo que não tem que ser, né? Bom, ontem puxaram esta senhora que tem tido uma postura exemplar ao longo desses 2 anos, que é a primeira-dama do Brasil. A gente não tem visto a primeira-dama do Brasil... Discretíssima. Discretíssima, postura absolutamente adequada. E aí me trazem para dentro dessa narrativa de que esse vigarista que estava oferecendo vacinas aí, que aliás não foram compradas, né? Mas como todo e qualquer estelionatário estava batendo aqui, batendo acolá, atravessador, era o que ele era, ele irresponsavelmente manda um WhatsApp para um outro cara e afirma que a Michele Bolsonaro... Mas como é que pode afirmar e como é que se pode dar crédito a isso? No sentido de se jogar numa grande emissora como uma CNN ou uma Band News, assim como quem joga apenas ao vento o nome da primeira-dama. Não é querer defender por defender, mas eu digo o seguinte, se perdeu o rumo da coisa. Verdade. Vamos falar, sabe de onde? Da primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Qual é que é? Barranco. 51 anos do coração de todos nós gaúchos. Subindo ou descendo a Protásio, Barranco. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados e ao ar livre. Olha aqui o telefone lá, sempre bombando na tela entrega lá no Barranco, 5133316172 no Barranquinho, lá com o Léo Piscine, é o 5130282310. Tudo isso comandado pelo empresário exatamente Elson Furini, que tem um timaço tanto no Barranco como no Barranquinho, né? De assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos ali com aquele propósito único de que você passe momentos inesquecíveis do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, ok? Primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, Barranco, subindo ou descendo a Protásio. E o Simers, né, minha gente, está aí passando mensagens extremamente importantes. Olha aqui, ó. O Simers destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho dessa entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. E aí vem o CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional. Tem estágios maravilhosos lá, os melhores, né? Para esses jovens que estão sedentos de oportunidades, procurarem seus rumos profissionais. Aí funciona assim o CIE. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CIE do Rio Grande do Sul. Veja a mensagem.
Vamos adiante, então. Programa Atividade, 28 anos no ar, sempre ao vivo. Eu quero dizer para vocês que o Grupo Zafre está sempre aí com as melhores mensagens, né, minha gente? É uma coisa fantástica, né? Essa campanha institucional aí, que já vem lá de trás. No auge da pandemia, já dizia o Grupo Zafre, a vida acontece quando a gente se encontra. Verdadeira essa mensagem. E cada vez mais nós estamos chegando lá, exatamente desenvolvendo, executando e usufruindo dessa mensagem do Grupo Zafre. A vida acontece quando a gente... Desculpa que eu não... A vida acontece quando a gente se encontra. Olha a mensagem do Grupo Zafre. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafre. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Minha gente, o calor está intenso nesses dias aí, né? Você não acha que tem uma coisa diferente aí? Isso vai entornar esse caldo, evidentemente, né? Nós vamos ter daqui a pouco aí granizo, temporais, vendavais, né? Ventões aí a 80, 100, 120 por hora. E aí o que acontece? A zona ribeirinha paga o pato, né? Quem tem uma condição melhor, graças a Deus, passa por aí. Mas quem está lá na zona da dificuldade, na área, né? E aí, minha gente, essa gente perde já quase tudo aquilo que não tem. Então você tem que ser aquele gaúcho que todos nós conhecemos, a nossa marca, né? Bondoso, estender a mão aos seus semelhantes, aquele grande Galdério. Então veja aí no seu closet, no seu roupeiro, na sua garagem, né? Cobertores, roupas, né? Casacos, calças, enfim, abrigos, japonas, calçados, alimentos não perecíveis, tá? Eletrodomésticos estão lá, às vezes atrapalhando na garagem, lá um liquidificador, uma batedeira, uma coisa ou outra que serve para tanta gente aí, colchões, então te liga, tá? Cestas básicas, tudo isso aí você pode fazer e minimizar as dificuldades dessa gente aí que, né, o ventão entra pela fresta, não tem manta junta, como eles diziam, não tem fogo na casinha deles, o ventão vem e leva o telhado embora. Te liga, faça a sua parte. Amolece o coração. Campanha do Agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite, olha a mensagem. O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, agora nós vamos falar da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, no Centro Histórico. Olha aqui, ó, ali na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51 32281999 e o site aspecir.com.br. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Olha aqui, eu digo sempre, né, que quem não tem um plano de previdência complementar, no ambiente familiar aí, tem a enfermidade e tem a falta da vaga de trabalho. E aí a coisa complica. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo, que é um plano de previdência complementar. Então te liga aí, especialmente o cidadão chefe de família, tá bom? E o CCG está aí bombando, né? Desde 2020 não para de crescer, sempre cresceu há 30 anos, né? Mas o Hospital Humaniza aí, minha gente, é um negócio fantástico, né? É a modernidade aqui em Porto Alegre em termos de hospitais. E no mundo nós temos o hospital com a mesma qualificação das referências mundiais. Vamos usar assim como os americanos, Estados Unidos. O CCG Saúde não para de inovar. Olha aqui, ó. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG. Além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos a partir de R$ 98,27 por mês. Ok? Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor
dê confiança. Então, muita gente faz o seu plano de saúde através do seu corretor de confiança, então toca a ficha. Vamos fazer, porque essa proposta do CCG Saúde, com o Hospital Humaniza, 20 clínicas, minha gente, isso não aparece todos os dias, por favor, te liga, 98,27 por mês, ok? Então tá aí a grande oportunidade, tá bom? Vamos embora então, vamos adiante. Paulo Olímpio Souza. Bom, há 61 anos, Cuba, em 1959, eu estava entrando na faculdade e queria ir para Cuba, idealista, jovem, para combater Fulgêncio Batista, grande ditador, terrível. Tá? Então, toda a juventude da época estava solidária com os guerrilheiros da Sierra Maestra, né? Os jovens que lutavam para devolver à ilha de Cuba a democracia, a liberdade, os sonhos. Né? Pois bem, se passaram 60 anos, aquele passo inicial da derrubada de uma ditadura foi o primeiro passo para a construção da mais longeva ditadura que tivemos no continente americano. Mais de 60 anos, Algair. E agora tivemos, no fim de semana, um movimento de insurreição popular tomando as ruas de Havana, uma maioria de jovens ansiando mudanças, clamando por vacinas, em situação de miséria. E hoje me falaram, eu não vi ainda, que até gostaria da confirmação de vocês, se é que viram alguma coisa, que saiu uma nota oficial do PT, Walter, de responsabilização dos Estados Unidos pela tragédia cubana, que seriam os embargos americanos a Cuba, teriam sido a causa dessa tragédia social que a ditadura dos irmãos Castro impôs a Cuba. Quer dizer, Cuba continua sendo o modelo a ser seguido por esta esquerda brasileira, mas a Venezuela, que já foi esse modelo, está no pior nível de pobreza, mais de 90% de sua população em estado de pobreza absoluta. São esses os modelos a serem seguidos? É isto que se quer? Meu Deus do céu, será que esse veso de responsabilizar os americanos já se transformou em piada? Né? Go home, American. Né? Que é isso? Vamos olhar a esses modelos e ver, e pensar, e meditar se é isso que se pode pregar com relação a um futuro para este país gigante que é o Brasil, continental, que eu não terei dúvida de afirmar isso aqui, Silvas. Perfeito. Se esse gigante se inclinar para um lado ou para outro, a América vai toda, vai ter que ir. É verdade. Então, é um momento de reflexão, de maturidade diante do que se está assistindo nesses países que eram modelos ideológicos de uma linha política no Brasil. Não, por favor. Não, doutor Paulo, o que me causa uma certa, não digo estranheza, mas assim um sentimento não muito bom. Apreensão. É que, vendo o doutor Paulo falar, 59, uma mobilização da juventude, dos estudantes, em 63, o César Dorfman foi com um grupo de alunos da filosofia, da arquitetura, meu amigo César Dorfman deve estar nos assistindo aí, num navio russo, foram dar as boas-vindas ao novo regime lá, foram a Cuba, mas
a gente não tem mais no Brasil hoje, com toda a ferramenta de tecnologia, de redes sociais, essa mobilização porque o povo cubano está pedindo socorro. Socorro. Né? E não há uma mobilização em lugar nenhum do mundo para... Quer dizer, Cuba ainda é visto como aquela ilha lá que tem que ser isolada do mundo. Não é? Não existe um movimento que possa dar um mínimo de esperança para aquele povo lá que está passando fome. É esse o resultado Como na Venezuela. Né? Como na Venezuela. Então, parece que não há mais solidariedade humana, não há mais nada, não há movimento nenhum, e deixam ao bel prazer do destino, né? Essas populações que sofreram por anos e anos com regimes cada vez mais totalitários. Agora, Walter, tu que é o cara que... Eu ontem lembrei num comentário aqui na RDC TV, à tarde, eu tenho feito aqui no programa Portal 3 vezes por semana. Essa questão, uma frase do Winston Churchill que dizia o seguinte: o vício inerente ao socialismo é a distribuição igual da miséria. Nós tivemos mais de 70 vezes ao longo do século XX, que o autor inglês, historiador Eric Hobsbawm chama de século das ideologias, as tentativas utópicas de implantação de experiências socialistas no mundo. Todas elas deram no mesmo lugar. Nós pegamos uma ilha maravilhosa, um povo fantástico, que se transformou numa ruína ao longo desses últimos 60 anos. E é difícil que a juventude enxergue o que acontece no mundo pela tela de um telefone celular e não deseje e não aspire essas conquistas disruptivas que a gente chama assim, né? Chega a um ponto aqui no Brasil o desvirtuamento dessas coisas, que o presidente Lula dá uma declaração hoje no seu Twitter, que eu até... Saiu alguma coisa nesse Saiu. O presidente Lula diz o seguinte: o que está acontecendo em Cuba de tão especial para falar em tanto? Pergunta ele, né? Houve uma passeata. Inclusive vi o presidente de Cuba na passeata conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos e ainda mais com pandemia, é desumano. Os americanos precisam parar com esse rancor. O bloqueio é uma forma de matar seres humanos que não estão em guerra. Do que os Estados Unidos têm medo? Eu sei o que é um país tentando interferir no outro. Biden deveria aproveitar esse momento para ir à televisão e anunciar que vai adotar a recomendação dos países na ONU e de encerrar esse bloqueio. O problema não é dos Estados Unidos. É óbvio que a esquerda está tentando desvirtuar. O problema é da falta de democracia em Cuba. O problema é que, e infelizmente não é a última ditadura, mas como disse o professor Paulo Olimpo, é a mais longeva, é a mais antiga. Na verdade, isso começa em 1953, houve uma tentativa de dar um golpe em Cuba, Fidel Castro foi preso. Naquele momento, Fidel não era ainda socialista, era um líder nacionalista com tendências liberais. Ficou 2 anos preso, recebeu um indulto, se refugiou no México, onde ele conhece Che Guevara. E Che Guevara era marido de uma agente russa e já era naquele momento comunista. Ele é influenciado por essas ideias, monta junto com Cienfuegos, com seu irmão Raul Castro, Che Guevara e Fidel, retornam a Cuba e recebem o apoio do povo que, sim, vivia sob a opressão de uma ditadura. E é verdade, o país era economicamente explorado pelos Estados Unidos e havia um sentimento anti-americano. Aí, quando há a Revolução Cubana, com o apoio do maciço do povo que aderiu a ela, se segue os primeiros momentos da ditadura. E a ditadura, uma das primeiras coisas que faz, e aqui no Rio Grande do Sul houve isso também, de alguma forma, a expropriação da Light, na época do governo do Brizola, o governo cubano expropria as empresas americanas. E isso, naquele momento, gerou a reação dos Estados Unidos e o embargo. E aí a aliança com a União Soviética foi muito mais programática naquele instante do que ideológica. E é nesse momento, então, que Fidel, que antes não era comunista, faz essa sua aliança e cada vez mais vai indo para o modelo marxista comunista. E, infelizmente, isso dura 60 anos. O que precisa acabar, senhores, é a ditadura, porque esse modelo socialista, de novo, não deu certo nunca, não dá certo em lugar nenhum. Sim, o capitalismo distribui de forma desigual a riqueza, mas pior é o socialismo que distribui de forma igual a miséria. É isso aí. Muito bem, vamos falar aqui um pouquinho, sabe onde? Agora vamos falar de mar na mesa. Mar na mesa. Eu estou falando do Chihuahua. É um negócio fantástico. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Está aí o Chihuahua.
Avenida Teixeira Mendes, 1216, ali na Chácara das Pedras, né? Desce a Nilo, Homem Company, obra direita, tem ali, né? Homem Company, tem o Laboratório Weiman, um merchan gratuito aqui. E em seguidinha está chegando. Pô, não conhecia. Em seguidinha está chegando o Chihuahua. Olha aí. É? Grande Chihuahua. Aqui, ó. Teixeira Mendes, Avenida Teixeira Mendes, 1216. Lá tem de tudo. Olha os pratos que tem por ali. Casquinha de siri, muqueca de peixe, peixe à romana, camarão adorê, bacalhau às natas, maionese de camarão, camarão adorê, camarão... para com isso. Olha aqui, Chihuahua. É mar na mesa, minha gente. Isso aí é tudo Chihuahua. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Então te liga com todas as maravilhas do Chihuahua, que estabelece exatamente isso. Mar na mesa. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Agora, o telefone para tela entrega. Minha gente, te liga. Olha aí. Pode fotografar com o seu telefone a tela da TV aqui agora, nossa RDC, Programa Atividade. A teleentrega é 51 31 05 67 67. 51 31 05 67 67. João Careca, o João Careca é o campeão de frutos do mar. Fala com a Cíntia também e faça a sua teleentrega também, ou marque, né, a sua presença, né? O esquema presencial lá no armazém, no Chihuahua, Mar na Mesa. Olha aqui, ó, 0 quilômetros, um ambiente lindo, maravilhoso, climatizado, modernidade. Para com isso aí, por favor. Alô, Ana, alô, Léo, para que eu sou... Vamos embora para lá. Vamos direto para o Chihuahua, Mar na Mesa. Então tá, teleentrega mais uma vez, hein? 51 31 05 67 67. Aliás, um dos grandes clientes do Chihuahua chama-se Francisco Antônio Santelena. É o homem que comanda o CCG Saúde, o Grupo CCG Saúde, né? Médico. É coloradíssimo. Teve aqui outro dia. Silva, sem contar que os garçons conhecem o gosto de cada cliente. Exatamente. Não, os garçons são top de linha também. Top de linha, os caras são muito E outra coisa, lá também a teleentrega é civilizada, viu? Hoje os restaurantes estão adotando isso aí, porque tem gente que reclama, que perde cliente porque o motoqueiro é ordinário. Demora, vai em outro lugar, dá uma fumadinha, etc e tal, e papapá, e aí a encomenda não chega. Ou chega fria. Ou chega fria, ou capotou a moto. E o prato para 2 pessoas serve 3 assim, sobrando. É verdade. Impressionante como é a coisa. Vamos falar da CDL, Câmara de Dirigentes Logísticos de Porto Alegre, comandada lá pelo seu presidente, Írio Piva. Grande empresário, liderança também de rede de lojas Elevato. Olha aqui, ó. A mensagem da CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Logísticos de Porto Alegre. A pandemia ainda não terminou. Todos precisam contribuir para que não haja retrocesso. Presta atenção. O funcionamento do comércio garante o emprego de milhares de trabalhadores e a renda de inúmeras famílias. Faça a sua parte. Use máscara, evite aglomerações e higienize suas mãos com álcool gel ou em gel. Regularmente. Tem gente que usa o álcool em gel de manhã ou só de noite. Não, tem que usar o máximo que puder por dia, tá bom? Então te liga. A manutenção da saúde da população e dos negócios é uma responsabilidade e um compromisso de toda a sociedade. Compromisso do varejo, compromisso de todos, uma campanha da CDL Porto Alegre. Então faça a sua parte, atenda esta mensagem da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Tá? E agora eu vou falar, sabe de quem? Do Badesul. Badesul, que é um banco que é um sustentáculo, né, do nosso Rio Grande. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. Ele faz esse fomento, desenvolvimento. Olha ali, Badesul, desenvolvimento. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Olha só, que mensagem. Dá uma olhada na mensagem. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Aí nós vamos embora, agora vamos tratar, sabe de quê? Vamos tratar de um bom vinho, porque a estação pede, né, minha gente? A estação pede. Depois, olha aqui, ó, passando pelo Barranco, pelo Chihuahua, daqui a pouco vai ter de Paulo. Pai, meu Deus. Eu chamo Maratona Silva. Armazém dos Queijos. Barranco. Chihuahua. De Paulo. De Paulo.
Barranco, um bom Barranquinho. vinho da Vinhos do Mundo. Aí é... E o que ele tem para encerrar? Olina. Mas uma comilança Ninguém sabe. Claro, Então, né? Ciclo completo. Vamos adiante. Barba, cabelo e água velva. É uma glostora. Vamos adiante, então. Aqui o site de Vinhos do Mundo, minha gente. vinhosdomundo.com.br, telefone, geral e meia, 51 30 12 80 90. Você faz um tour pela Europa visitando as lojas de vinhos do mundo. Por quê? Porque ali tem rótulos de todas as nacionalidades, tá bom? Você passa pela Europa, lá pela Califórnia, né? Vai aqui ao Chile, grande produtor, aqui o Mercosul, vamos aqui na Serra Gaúcha, na fronteira, Livramento, aonde se produz vinho, Vinhos do Mundo está buscando os melhores rótulos, tá? Por isso que eu digo, você faz um tour pelo planeta, onde se produz vinhos de alta qualidade, rótulos importantes, ingressando, visitando as lojas de Vinhos do Mundo. Lá todos os cartões de crédito, todos, parcelamentos maravilhosos, se a compra é um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, tá bom? É assim que funciona a Vinhos do Mundo Importador. Descontos de 35%, 25%, 15% em grandes rótulos, combos, delicatessen e também equipamentos para sua adega, seu bar, tá bom? Isso tudo é Vinhos do Mundo Importador. Então te liga nas lojas de Vinhos do Mundo, olha aqui, ó. Vamos aqui, exatamente, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Daí nós vamos embora, estacionamento e segurança em todas as lojas de atendimento qualificado. Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Daí nós vamos para o Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, com todas as condições iguais nas três lojas. Estacionamento, segurança, tá? É STV que faz a segurança e gente que entende do ramo, tá? Então você é atendido lá por especialistas em vinhos, tinto, branco, rosé, espumantes, champanhes, delicatessen, etc. e tal, tá bom? Então te liga em Vinhos do Mundo, importadora, 3 lojas para você se encantar. Vamos falar agora aqui de Vidrobox Blindex, porque pensou em vidro para toda obra. Vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Vidros temperados, Blindex, também com película de segurança de fábrica. Vidros duplos para controle acústico, mais conforto sem poluição sonora. Vidros múltiplos, anti-vandalismo para lojas e vitrines externas. E também temos vidros duplos com persianas internas, mais durabilidade, conforto e privaticidade. Aqui, ó, o telefone Vidrobox Blindex é o 51 3302 43 43 e o site vidrobox.com.br. E a Impressul está aí, né? Comprando briga com o impossível. A maior tecnologia do Sul, no segmento de gráfico, está com o Impressul. Por exemplo, impressões offset, tratamento de imagem, banner, criação, personalização, acabamentos, laminação, entre outros, né? Comunicação visual, velocidade implacável, especialmente para agências de publicidade. Por isso é que se diz Impressul, comprando briga com o impossível, porque ela faz o impossível. Aquilo que o cliente não acredita, a Impressul faz. Equipamentos de altíssima geração, tecnologia de ponta. Telefones 51 33 34 1010, 51 98175 3272, o e-mail contato@impressul.com.br e o site impressul.com.br, tá bom? Não, tá bom porque tá ótimo. Vamos ver o que nós temos aqui, tá bom. Então vamos adiante, vamos falar da Elevato. E a Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do estado do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Olha, isso aí é Elevato Móveis, tá? Isso aí é na frente da Elevato, ali na Nilo, né? Exatamente, tem essa loja bonitaça aí agora, ó, Elevato Móveis. Vale a pena, grandes ofertas, móveis lindos, maravilhosos, adornos espetaculares, também com Elevato. Então segue aqui, são mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado do Rio Grande do Sul, como banheiras, spas, aquecedores, tintas, laminados, metais, louças, vinílicos, porcelanatos, etc. e tal. Olha aqui, ó, produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria de todos os produtos. Telefone da Matriz, 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site elevato.com.br. Então tá. Fala,
o Algair. Senhor, eu vou mudar um pouquinho o assunto aí para. Eu queria falar a respeito, rapidamente, para não deixar passar batido, Novo Hamburgo, tá? Pois eu é, quero falar em vacinas. isso. Que quem não tem carro, parece que por lá não tem direito à vacina. Não tem muita chance, não. Mas eu queria parabenizar aí o governo do estado e o nosso prefeito, porque Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul, e também algumas cidades do interior, estão sendo como um exemplo para o Brasil todo da evolução de vacinação, né? Hoje, para minha felicidade, recebemos a segunda dose, eu e minha esposa, né? Isso já deixa a gente mais tranquilo. E o meu filho, que tem 36 anos, recebeu a primeira dose. Então, isso quer dizer que está indo muito bem o planejamento do vanguardiano, do governo do estado, né? E também com o apoio do prefeito aqui. Mas algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Por exemplo, eu tive ali um relato que eu não acreditei, mas depois fui fazer a aferição e é verdade. Por exemplo, não sei se pela falta de vacinas em Novo Hamburgo, na imprensa diz que todos os postos estariam vacinando, mas a pessoa liga para Novo Hamburgo, para a prefeitura, e a orientação é que vá no drive-thru da FENAC. Então, tive a experiência de uma pessoa que me relatou isso, que ela não tinha, o marido viajando, aquela questão toda, ela não tinha como chegar de carro lá, porque não dirige, né? Então pegou um Uber, foi até a FENAC, chegou lá, o cara do Uber viu aquela fila, deixou ela a pé, saiu fora, nem cobrou a viagem, deixou ela a pé, para não ficar trancado na fila. E aí teve a solidariedade de outros que estavam ali, viram o fato e convidaram para que ela entrasse dentro do carro no momento de ser vacinada ali. Mas resolveu o problema dela. Mas e quem não tem carro em Novo Hamburgo, vai se vacinar como? Então, é uma questão que não é uma crítica, mas é uma questão que tem que ser mas eu acho que é uma crítica, porque as pessoas que não têm capacidade financeira, não têm veículo, como é que depende tem o seu direito de ônibus, então não tem como se vacinar nesse momento. De ônibus, de patinete, e a pé não recebe, né? E também eu não vou citar o nome da cidade aqui, porque eu não tenho bem certeza, mas é da Grande Porto Alegre, onde está exigindo que se a pessoa não levar um atestado um comprovante de residência no nome dela, que vá a um cartório com uma declaração daquela pessoa de que ela pode usar aquele atestado que mora junto. Ou seja, gente, passou na calçada, vacina. Não tem que criar barreiras para vacinação. No Rio de Janeiro, o pessoal tem equipes que vão nas casas. Vão um conforto. Mas eu digo, hoje em dia, como está, é uma questão de saúde pública. Não tem como criar barreira, tem que ter um documento, tem que ter uma comprovação. Passou na calçada do posto de saúde, chama para dentro e vacina. Tendo a idade, tendo as condições, quer dizer, né? Não vá furar fila, aquela coisa toda. Mas é uma coisa que a gente já está vendo em outros países, que já está vendo a liberação de público em estádios, já estão vendo liberações para... A Inglaterra, né? A Inglaterra foi o exemplo agora no final da Eurocopa. Sim. Na verdade, é o seguinte, está tendo um repique dessa tal de variante Delta, mas o fato da vacinação, no que ela está redundando, é que diminuíram as internações e diminuíram as mortes. Quer dizer, eu acredito, e ninguém sabe nada a respeito disso. Toda vez que eu vejo, não é a nossa área, eu sou advogado aqui, né? Então, só que nasceu com a pandemia, primeiro, a politização da pandemia, como em nenhum outro lugar, e nasceram especialistas, donos da verdade. Quando de especialista. E pior é o seguinte, e se estabeleceu uma coisa que é quase medieval. Galileu Galilei, há 500, 600 anos atrás, sofreu uma condenação de silêncio, porque ele colocou em xeque a teoria de que a Terra era quadrada. E a Inquisição condenou ele que ele não podia falar aquilo, porque era contra a ciência, aquilo que eles compreendiam como ciência. Hoje, quem não concorda com uma determinada visão política e ideológica foi condenado ao voto de silêncio ou então ao cancelamento nas redes sociais, né? E, na verdade, o que a gente tem visto é que todas as teses ou teorias permanentemente estão sendo, todos os dias, revistas. Então, hoje não se sabe se a gente vai ter que continuar convivendo com essa pandemia ou não, se essa vacina a gente vai ter que tomar todo ano, se a da Pfizer, que é a mais efetiva, já está indo agora para uma terceira dose, que tem que tomar, já não é mais duas, tem que ser uma terceira. É óbvio que todo mundo quer que isso passe o quanto antes. Agora, o fato é o seguinte, no Brasil nós já vacinamos mais de 114 milhões de pessoas.
A Inglaterra, que fez a final agora, foram 60 milhões. Israel, Israel vacinou todo mundo, foi o primeiro país que abriu, tem sim, 10 milhões. mas Israel tem 10 milhões de habitantes, gente. Né? Diferente. Então a gente tem que cuidar para não ser emprenhado pelo ouvido, né? Para não comprar tudo que é ideia que vem, no sentido de transformar a gente numa marionete política com interesses que muitas vezes não são interesses republicanos, assim, senão o interesse de retornar ao poder ou de criar uma narrativa. É verdade. Não, isso é verdade. Desculpe, senhor, mas o que o Walter falou é muito uma verdade. Nem os próprios médicos que estão na linha de frente sabem o comportamento da pandemia. Né? Por que um cara que às vezes é gordo... Sabem mais do que a gente, mas não sabem, não tem a totalidade do conhecimento. Né? Como é que pode ser as variantes... Por que alguém adoece mais gravemente? Por que com o outro não acontece nada? É uma incógnita. Agora, o que há hoje de conscientização e uniformização de conceitos científicos é que a vacina, sim, a vacina diminui as consequências, é benéfica. Isto é unanimidade. Claro. Então, essa alternativa, Algair, tu destacava bem o lado positivo do Estado e do município aqui de Porto Alegre. E algumas exceções não muito positivas de alguns municípios em determinadas situações. Mas são exceções. São exceções, com São certeza. exceções. Mas, professor, A regra... é o seguinte, assim, ó, concordando com tudo, né? Mas num primeiro momento, quando a gente se deparou com uma doença que ninguém sabia, que ninguém conhecia, que está matando, se valer lançar mão de alternativas médicas e de tratamento era algo absolutamente lícito. O que a gente viu que foi feito com a doutora Ilse Yamaguchi, aquela senhora. O que a gente viu que está sendo feito com o doutor Ricardo Ariel Zimmermann, que é um pesquisador aqui do Rio Grande do Sul. Né? São coisas que são inaceitáveis. Do ponto de vista de estabelecer censura, de dizer o que é certo, quem é o Instagram, ou quem são essas big techs hoje, para quererem pautar e dizer o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que é discurso de... Bom, discurso de ódio a gente sabe o que é, ninguém compactua. Né? Mas eles querem estabelecer uma nova ditadura da linguagem. É isso. Muito bem. No início da pandemia, tu tem relações com médicos, todos nós temos. Os meus amigos médicos, a unanimidade, tomaram os preventivos. Claro. Lógico. Todos se acautelaram. Ninguém se arrepende. Ninguém se arrependeu. Quer dizer, então, por favor. Né? Agora, tem eficácia, não tem eficácia? Na dúvida, todos tomaram. Sim. É lamentável que a mídia podre, a imprensa marrom, melou muito todas essas informações. Não é o caso do Jornal do Comércio, né? Que é o melhor jornal disparado do Estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil. Então, esse é o jornal que você tem que fazer a sua assinatura, que chegando, madrugando, no seu domicílio, na sua empresa, comércio, loja, né? Indústria, no seu consultório, escritório, né? No corporativo, como eu digo, está chegando ao seu jornal com qualquer tempo, madrugando no seu domicílio. Tá? Então, as assinaturas, atendimento ao assinante, é o 32 13 13 00. Esse é o jornal que fala a verdade por todos os ângulos. E qual é a manchete, Silvas, aí do nosso... Fraport vai retomar obra no aeroporto da capital. Espetacular. Era um dos assuntos que eu tinha para trazer. Há 2 anos, a Fraport está aguardando que fosse desocupada a área da cabeceira da pista. Vila Nazaré, exatamente. Pois agora, 2 anos depois, retomaram as obras e vamos ter finalmente um aeroporto capacitado de exportar nossa mercadoria para o mundo. Nossa produção industrial. O Zé está ali com a American Airlines. Ó. Uma das coisas mais importantes para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre, um dos maiores ativos que Porto Alegre tem, que nenhuma outra capital do Brasil tem, é o seu aeroporto dentro da cidade. Né? Isso do ponto de vista da logística, da exportação dos nossos tentando produtos. Mexer com isso aí, para levar para Berto do Ciro, não sei para Portão. Tentaram levar lá para Santa Rita, nada contra, para outros lugares, só que é um ativo que a cidade não pode perder. E hoje, grandes aviões não conseguem descer, até podem descer em Porto Alegre, mas não conseguem ser carregados. Cargueiros não conseguem ser carregados para sair. Eu, na minha juventude, e já vai algum tempo aí, eu trabalhava como guia de turismo com a querida tia Yara. No período de julho. Ela fretava naqueles áureos tempos os Boeings que vinham
diretamente, era um charter. Direto por Orlando. Ela contratava lá e a gente enchia aqui, né? 3, 4, 5, 10 aviões nessa temporada de julho. O avião tinha dificuldade porque ele não conseguia fazer um voo direto, decolar daqui e ir aos Estados Unidos, porque não conseguia decolar daqui com carga máxima de combustível. Então tinha que levantar, Depois abastecer. tipo São Paulo, e depois fazer a outra perna. Virava um pinga-pinga. É isso aí. Vamos falar do Di Paolo, o grupo Di Paolo, comandado pelo empresário Paulo Jeremia, que também é ator, né? Estará em Hollywood no próximo ano, né? Tapete vermelho, certamente um Oscar. Porque o Paulo Jeremia, além de ser um grande empresário, um visionário, é um ator. Então, olha aqui, ó. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Olha que espetáculo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto ao Primo Canto, em Porto Alegre, onde? No Boulevard Laçador. Com todo aquele cenário ali dos aviões aterrissando, é um negócio fantástico, né? Aqueles jardins ali, maravilha. E olha aí a mensagem do Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. É um negócio fantástico, né? Depois toda a família Olina, né? Porque depois que você passava por um tour gastronômico, faz um exagero, um excesso, é normal. Olha a época do mocotó, da feijoada, além de tudo isso que nós assistimos aqui no programa. Família Olina, essência de vida. Laboratório VESP, 104 anos, espetacular. Olina, essência de vida. Eu sempre digo, na bagagem, na viagem, né? No escritório, consultório, no corporativo, na casa do campo, da serra, da praia, sempre tem que ter Olina, essência de vida. Muito bem, vamos adiante, temos ainda aqui 5 minutos para o fechamento, conforme Ted Boy Marino está nos movimentando aqui. Silvio, eu tenho um cumprimento ao governo do Estado, mais um ponto positivo, tá? Além do aeroporto, que vai dar um rápido para a cidade, para o Estado, as privatizações, Walter. Sexta-feira já sai o leilão da CE. É um encaminhamento. E vai ser encaminhado à Assembleia a privatização da Corsan. Vai ser brigado. Mas eu acho, Algaia, tu que é... Pois é, agora o Tribunal de Contas do Estado entrou com uma... Me parece que o Estado, não tem como investir, não tem como aperfeiçoar. Então, essa parceria público-privada, as privatizações se impõem e tem muito dinheiro no mundo a ser investido. Se nós, no Brasil, dermos o que o investidor quer, segurança jurídica, nós vamos trazer todas as grandes reservas de dinheiro do mundo para investir no Brasil. O Brasil tem esse futuro, mas nós temos que dar condições e segurança a esses investidores. No Estado, era a plataforma governamental, as privatizações, e elas estão andando.
na União eram e são ainda esperadas as privatizações. Não saíram como se esperava. A Eletrobras, os Correios, essas grandes empresas públicas que não estão rendendo o que delas se espera. Então, cumprimentos aqui. Mas os Correios foi agora, né? Como? Os Correios foi para o Congresso. Foi para o Congresso agora, foi encaminhado, não é isso? E a Eletrobras? Eu acho que sim, foi uma agenda um pouco tímida essa. Inclusive tem um conterrâneo nosso aqui, foi presidente do IE, um jovem, talentoso, Paulo Ebel, estava lá no Ministério da Fazenda. Sim. E uma das causas da saída do Paulo... Foi teu contemporâneo na faculdade? Foi, nosso amigo, colega. O que tem a ver o Ted Boy Marino, só para abrir um parênteses aqui? Ted Boy Marino é aquele cidadão ali. Ele começa a dizer, falta 1, falta 2, falta 3. Alô, Ana, dá uma rodada naquilo que eu te pedi, por favor. Léo. Walter Nagelstein amanhã está aniversariando. Mas aí é sacanagem. Então, nós antecipadamente, programa Atividade, nossos telespectadores, a nossa bancada, nossos comentaristas, desejamos sucesso, saúde, felicidades, prosperidade. Obrigado, para Walter Nagelstein. Parabéns, Walter. Muito obrigado. E não posso deixar de cumprimentar também, aproveitar a minha primeira estada na bancada com o Dr. Paulo, que dia 22 de junho completou seu aniversário também. Recebi o seu abraço. Mas vamos lá, agora é pessoalmente. Somos cancerianos, então, eu e o professor Paulo Lima. Walter, o Algairo, o Silva, eu já faço mais discretamente. É que com esse negócio de pandemia... Eu também estou procurando isso. Acho que com esse negócio da pandemia... não contou. Com esse negócio da pandemia, ninguém tira a jararaca do bolso. É difícil sair uma coisinha, um belisquete, não é pandemia, não pode. Sugeriste ao Walter deste naipe de grandes casas aqui, qual é que ele vai nos receber? Vamos lá, vamos de Paulo. Ele não conhece o Chihuahua, vai ser lá. Zé, é o seguinte, eu estou aceitando duas coisas. Primeiro, mais convites para vir aqui, é um prazer estar com vocês, quanto mais com uma bancada dessa. E depois, algum jabá nessa quantidade de patrocínio que tem aqui, porque eu nunca vi nada igual na minha vida, cara. Vamos Graças a Deus, que Deus te dê muito mais, mas... Assim, um final de semana no Belmont, Copacabana, uma passagem na American Airlines, né, um tour gastronômico ali nesses restaurantes todos, e não tem problema nenhum, Molina no final. Né? É verdade. E um vinhozinho do Vinhos do Mundo de vez em quando também. Só contam os tombos, não contam os tragos. Os tombos não, né? 28 anos de estrada, né? Então a gente merece um pouquinho, né? Tá certo. Minha gente, nós vamos embora, tá? Mas amanhã, 18 horas e 55 minutos, ao vivo, de segundas a sextas, até às 20h30, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. Muito bem.